Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Está começando agora o programa Filosofando com o Flávio Pereira. E eu estou aqui na parte técnica. Eu, Rale Madeira. Backstage. Qual o tema de hoje, Flávio? Civilização Islâmica, parte 2. Lembrando que essa é a continuação do assunto de 2 semanas atrás. Então, que nós ficamos de continuar. Então, essa é a continuação daquele assunto. Para quem está aí, que nós paramos. Conta um pouco da história da civilização islâmica, não do islamismo em si, né? O islamismo, depois a gente tem a gente vai continuar a continuação desse. Vamos lá. Professor Claudinei Santos, slide share. Vamos. Aqui. Então, as 3 religiões monoteístas: judaísmo, Moisés; cristianismo, Jesus; e islamismo, Maomé. Uma sendo mais ou menos continuação da outra. A religião teocrática, então baseado na questão divina. Maomé foi o mesmo, ao mesmo tempo. O que diz ali? Um guia espiritual, político e militar. Eles participavam daquelas guerras, né? Guerras de conquista. Por essa razão, existe uma estreita relação entre a religião e a política, para os muçulmanos, para o Islã. Ali em branco eu não consigo ler. A obra de Maomé é entendida como uma revolução religiosa. Jihad significa Guerra Santa. Guerra Santa, que é um tema bem controverso, né? Isso. Que existem alguns grupos radicais que falam em Guerra Santa, não só no islamismo, né, mas em diversas outras religiões. Só que o termo jihad, ele é um do islamismo, mas tem diversas outras religiões que usam esse lance de Guerra Santa para... Não as religiões em si, e sim grupos radicais, né? Que são a minoria, né? Grupos radicais em diversas religiões, muitas vezes eles usam, e ao longo da história usaram termos como Guerra Santa, Guerra de Deus, para justificar guerras em nome do fanatismo religioso, né? Que torna a dizer, no caso não é a maioria... Umas cruzadas. Exatamente, foi um exemplo. Né? Foi Guerra Santa também considerado. Isso. Novamente, torna a dizer, isso aconteceu muito no passado, historicamente, mas hoje em dia esse termo ele é bem pouco usado e é mais por uma minoria radical, uma quantidade bem pequena mesmo se comparada à maioria, né, que não é radical. Verdade. Só para lembrar uma outra informação referente ao islamismo, é que o Hezbollah, embora alguns países considerem ele um grupo terrorista, recomenda-se que apenas o braço armado dele seja só o braço armado, né? Na maioria das vezes é considerado assim, e não todo o grupo, se né? Não me engano, né? O Hezbollah não, é sunita mesmo. É xiita? É xiita. A Al-Qaeda que é sunita. Al-Qaeda que é sunita. Então, e o Hezbollah, e novamente lembrando, não é todo o Hezbollah, e sim apenas o braço armado ali, né? Que é aquele... certo, o Hezbollah e Irã é xiita, verdade. É só o braço armado ali, né? Que recomenda-se que se for para considerar, não sei qual é uma organização mundial, se não me engano, ela diz que se é para considerar terrorista, não considere todo o Hezbollah, porque senão tu generaliza. Considera apenas aquele braço armado que ele tem a parte política, né? Isso. Só que, claro, tem países que consideram todo o Hezbollah terrorista, no caso dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Tem uma questão polêmica. Por exemplo, não sei se é só o braço armado. Não sei se tu leste, tem uma suspeita que aquela explosão no Líbano tinha armas do Hezbollah naquela... E aí, junto com a amônia, explodiu tudo, aquela explosão que houve.
Olha, a amônia, se ela entra em contato com certos elementos, ela realmente ela pode gerar reações fortes, né? Tu te lembra que eram dois cogumelos, teve um, depois teve outro? Então tem essa suspeita aí que tinham armas escondidas lá, no porto. Pode ser, por isso que a Ou gente no tem que ter navio. cuidado por isso que a gente tem que ter cuidado em não generalizar e como falei, a Europa ela considera, por exemplo, só o braço armado do Hezbollah como grupo Como terrorista, né? radical. E não considera todo o Hezbollah, porque ele é uma espécie de partido político, né? Então não é adequado tu considerar todo ele no mesmo balaio, né? Isso. É um grupo, lembrando que, para quem não conhece, o Hezbollah ele é um grupo islâmico xiita nascido durante a Guerra Civil Libanesa em 1982, né? É uma organização política e paramilitar, né? Não necessariamente um partido. É que Quando Israel tomou, Hezbollah significa partido de Alá ou partido de Deus, né? No caso, Deus deles, né? Mas ela é uma organização política e paramilitar, né? foi quando Inclusive Israel tomou. até Sim, inclusive é até interessante que hoje em dia hoje em dia é feito algumas críticas que tu não pode, por exemplo, quando tu quer dizer que alguém que tu considera muito radical partidário, muitas vezes é comum, até no Congresso Brasileiro, tu chamar a pessoa de xiita, só que isso é preconceito, isso é um tipo de preconceito, porque a gente não pode usar esse termo para se referir a isso, quando na verdade é uma minoria, né? E tem esses grupos minoritários radicais, tem entre os islâmicos, sejam xiitas, sunitas, tem entre os cristãos, sejam católicos ou neopentecostais, né? Então a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, porque se torna complicado e preconceituoso, né? Inclusive é um termo que ultimamente tem sido diminuído bastante o uso disso, né, para se referir. Algum pessoal ainda usa, mas ele tem sido utilizado bem menos. Mas no passado, em briga do Congresso, por exemplo, eu já vi no Congresso brasileiro, quando um queria acusar o outro, chamava de xiita, né? Que é uma forma preconceituosa de se referir aos opositores, né? Porque tu não... Assim como é errado chamar de fascista sem ser, né? Sim, Quem chama nem sabe o que é fascista. Exatamente. Dois termos que eles são banalizados hoje em dia, que é o fascismo e comunismo, que todo mundo chama, mas ninguém sabe o que é, né? Então, virou tipo um xingamento de bar. As pessoas falam, mas elas não sabem o que é, né? Daí a pessoa não gosta de uma pessoa, é comunista, é fascista. Não é assim que funciona, né, gente? Então, tem que ter cuidado. É uma recomendação que eu sempre faço. Procurem estudar o significado dessas palavras. Procurem ler um livro de história ou procurar em algum artigo acadêmico de história, ou perguntar para o professor de história o que é fascismo e comunismo, que ele vai explicar direitinho o que é, né? Então, não pode generalizar. Continuamos, então. Sim, aqui. Deixa eu colocar aqui. Sucessores do profeta. Os califas passaram a chefiar os fiéis em meio a grandes disputas. Tinha o Ali, que era o sobrinho dele, né? É sobrinho, Sim. né? E do outro lado tinham 4. Então, por isso que tem essa divisão também, de xiita e sunita. Qual teria o direito de substituir o profeta? Familiares, que seria o Ali, ou qualquer fiel aceito pela comunidade? Uma pergunta, né? Os 4 primeiros califas foram escolhidos entre os parentes e fiéis do profeta. Aliados do profeta. Aliados do profeta. 632. E 660, né? Depois de Cristo, né? Isso Depois aí já era Idade Média, né? Aí tem os Omidas, o califa tornou-se hereditário. Isso. 750, 600 a 750. No século VIII, a família dos Omidas foi substituída pela dos Abássidas. Abássidas. Isso. Foi em 750 a 1055 depois de Cristo. 1055 depois. Mais ou menos durante o Império Turco-Otomano mesmo. Sim. Os muçulmanos ultrapassaram os limites da Arábia, conquistaram a Síria, o Egito
a Palestina, norte da África, a Pérsia, que é o atual Irã, e inclusive o grande Império Árabe, o primeiro império, depois o segundo foi até a Península Hispânica, lá de Portugal e Espanha. Que é curioso que, como resultado disso, essas regiões hoje em dia elas são consideradas países de religião oficial, sendo a maioria delas, pelo menos, de religião oficial, sendo o islamismo, né? Ali, principalmente aqueles países ali sobre a África, que era engraçado. Tirando a Espanha e Portugal. Era engraçado que muitas vezes as pessoas, eu lembro que na escola as pessoas usavam errado o termo árabe. Elas achavam que todos os países que eram árabes eram asiáticos. Só que não é assim, né? Península Arábica. Exatamente. É engraçado isso que eu lembro, tinha muita gente quando eu estudava. Sírio com turco, né? Sírio e turco é bem confundido. Quando eu estudava, tinha muita gente que realmente achava que esses países árabes, todos eles eram da Ásia, mas não, né? Assim, tem muitos países ali da África. O Marrocos, por exemplo, muita gente achava que era da Ásia, mas não, Marrocos é África. Marrocos, Egito. Egito é os dois, né? Egito é transcontinental, pega um pouco da Ásia e um pouco da África. Mas Líbia é África, né? A minha bisavó materna nasceu lá em Damasco, na Síria. Ah, é? Legal. Interessante. E tu tem algumas... E na Itália tem Bardini, só troca o M pelo B. Legal isso. É poucas pessoas que a gente conhece assim perto que tem familiar tão próximo que nasceu lá na Ásia, né? Mais comum na Europa, né? Aqui na... Bardini é como Silva, se tu buscar no Facebook tem um monte. Tem uns que eu conheço, tem outros que eu nem conheço, que moram nos Estados Unidos, moram lá pra fora. Uhum. Então tu tem um sangue meio árabe aí, Flávio. Tem. Na verdade é meio fenício, né, que é perto do Líbano. É misturado. Exatamente. E na verdade muita gente não sabe, mas o Brasil ele também tem muitas influências árabes, né? Então é um país muito miscigenado. E aqui a gente tem muita gente... é o nariz grande. Ou tu é árabe, ou tu é turco, ou tu é italiano. Pode ver, a maioria do italiano também tem nariz grande. Isso aí é engraçado, que era um estereótipo antigo que eles falavam do nariz para se referir. Embora eles estiveram na Europa um bom tempo, né? 400 anos estiveram na Europa. Sim, mais de 400 anos. Até 1492. 400 anos, tá certo. 400 anos. Continuando. Aqui. Consegue ler, Fábio? Ali aparece ali tá junto Portugal e Espanha. Na época ainda não tinha divisão, né? A partir do norte da África, os muçulmanos conquistaram a Península Ibérica. Então, Espanha e a Sicília, Portugal, né? E a Sicília? A Sicília, que a Sicília de início era italiana, né? Então, 711. Por sinal, se tu pesquisar a Sicília, tem bastante coisa do árabe também. E tentaram dominar o restante da Europa. Só que eles não conseguiram, eles chegaram no máximo até o sul da França ali. Sim. Inclusive a língua DOC tem a ver também com árabe. A árabe é mistura de árabe com latim. A Languedoc, a região do DOC lá. Carlos Martel, em 732, foi ele que expulsou eles. É ele que impediu que eles avançassem França dentro. Isso. Carlos Martel. Na Batalha de Poitiers. Batalha de Poitiers, que é famosa isso, na França. Sim. É perto de René-le-Château, por ali, antes de chegar em Nice. Engraçado que nessa época o teatro europeu, principalmente o teatro lá na Espanha, em as regiões da Península Ibérica, muitas vezes eles retratavam justamente, na época, os muçulmanos como os grandes vilões das histórias. Se tu pegar a história do teatro europeu, o teatro, como toda a arte, na verdade, ele é um reflexo do momento, né? Então, as pessoas, na época, elas tinham muito medo do avanço muçulmano nessas regiões,
e elas representavam isso à forma do teatro, né? Que daí era muito comum tu ter retratado no teatro da época histórias onde os cristãos eram os heróis e os árabes eram os inimigos, né? É aí que começou um pouco desse lance de preconceito religioso, né? É uma raiz que é antiga, né? E os contemporâneos também, né? Sim, sim. No sul da França tem os trovadores medievais, né? Na Espanha também tinha bastante essa questão dos trovadores. A questão da Arcádia. Os bardos, em toda a Europa eram comuns, né? Os bardos, é. Tem, inclusive, tem um que é considerado um bardo russo, tá? Ele faleceu, foi o Vladimir Vysotsky. E lá ele foi uma das figuras mais importantes da história da Rússia, na música, né? Da história da Rússia e da União Soviética. Ele era... Vladimir Vysotsky. Ele era considerado um bardo, né? Eles chamavam ele de bardo lá dentro da... E ele tem uma voz bem, bem forte. Eu recomendo que tu escute, é bem interessante as músicas dele. As músicas dele têm umas letras bem legais e tudo mais. Em Barcelona tem bastante influência árabe. Em Granada, sul de Espanha. Em todo o sul tem as estradas, tem os nomes de localidades em árabe e em espanhol. Então ficou bastante. Então eles conquistaram o Mediterrâneo ali, a ilha da Sicília, Portugal, Espanha, norte da África, e Oriente Médio e a Arábia como um todo. Né? A fonte disso aqui é o Atlas of the World History, o Atlas da História Mundial, de Cook e Rand McNally, 1995, página 54 e 55. Então aí está a fonte dessa informação aqui, quem tem interesse, que são os domínios muçulmanos, né? Dali tem os domínios Omíada, o Califado de Córdoba, né? O domínio Abássida, o domínio Fatimida, o domínio Otomano. Tá difícil de ver porque eles estão... eles botaram aqui uma representação meio ruinzinha, porque eles botaram por X e risco. Eles não botaram por cor. Se botasse por cor ia ser mais fácil de entender. Mas ali, quem conseguir ver, depois quem quiser ver esse mapa ali, ele já está aí no vídeo, se vocês aumentarem. Aqui embaixo tem a legenda da extensão máxima. O original é mais antigo, né? Porque a África ali está toda estranha. Sim, sim. Então, os absides, houve uma prolongada paz mundial, não, paz interna. Os efeitos políticos, não, os direitos políticos foram estendidos aos povos conquistados, mais ou menos o que fez Roma também, né? Desde que professasse a fé em Alá, senão a cabeça será cortada, né? Os árabes aperfeiçoaram as técnicas de construção de navios, comércio de guerra. Século VIII, enfraquecimento político. Desde esse século, os turco-otomanos haviam se integrado aos exércitos árabes. Converteram-se a partir do século X e passaram a ser os homens fortes do Império, apoderando os troncos abissídas em 1055, né? Em 1426, os mongóis tomaram Bagdá. Aí a invasão do Império. Que barulhada é essa? Aqui... Aí a gente, né, os mongóis. Sim, sim. Os mongóis também foram um povo da antiguidade bastante conhecido, né? Lá da Mongólia, junto da China, né? Interior da China. Isso. Beto Madeira está lá, dando boa noite a todos. Boa noite, Beto. Ele certamente está lá compartilhando em todos os lugares aí. Abássidas. Abásside. Tu chegou a ver o que significa Abásside, não? Não cheguei a ver, Flávio. A consolidação do domínio. Economia. Navegando pelo Mediterrâneo Índico, apoderaram-se das principais rotas comerciais marítimas, que ligavam o Ocidente ao Oriente. E o Oriente. Destacava-se também o artesanato, as especiarias, a rota da seda, que veio lá da China e da Índia, lembrando a sua própria moeda
Dinário, o que é ali? Isso, o dinar de ouro. Dinar de ouro. Dinário já é grego. Na agricultura também grande desenvolvimento. Nas regiões ocidentais do mar Mediterrâneo. Então tem toda a questão da cultura mediterrânea e da dieta mediterrânea também. Quem assistiu aquele seriado da Xena e do Hércules sabe que eles falavam em dinares, que era o dinheiro deles. Só que daí era na Grécia, né? Não. Mas aí é denário. Isso. Souberam aproveitar na cultura os principais elementos dos povos dominados. Dos povos dominados, com a grega, a hindu, a chinesa e outros. Estudaram o antigo texto ocidentais e gregos, principalmente Platão e Aristóteles. Sim. Por isso que é falado, né? O conhecimento que os árabes tinham era muito grande na época, em todas as áreas, né? Geometria, música, alquimia. Construção. Sim. Arte, tapeçaria. Sim. E claro, tem a arquitetura. Na Arábia, né? Tem a própria arquitetura também, né? Que a arquitetura deles também é uma arquitetura única, né? Tu não encontra. É um estilo próprio que eles desenvolveram e que tu consegue identificar bem claramente a arquitetura árabe. Eu acho muito bonita a arquitetura árabe. Sim. Acho bem. Ela é bem ornamentada, mas ela é bem rica em detalhes, né? Se vocês verem qualquer templo árabe, qualquer casa lá nessas regiões de países árabes, a gente vê que a arquitetura deles é muito interessante. E também tem os tecidos deles, né? As tapeçarias que eles fazem. No outro que mostra, né? Não lembro se é nesse ou se é em outro. Mostra todos os quadros, pinturas, construções. Sim. As tapeçarias deles são legais também. Tapeçarias, se bem que a Pérsia é mais famosa. A Pérsia de longe é mais famosa, né? Um detalhe falando em cultura oriental aqui, detalhe que o famoso turbante, ele teve origem na Pérsia, e da Pérsia que ele foi para a África depois. Então, o turbante, ele se originou na Pérsia, naquela região, e anos mais tarde ela se popularizou na cultura africana. Hoje em dia é considerado o turbante como importante tanto para a cultura árabe como para a cultura africana, né? É muito comum a gente ver em qualquer país africano as mulheres com aqueles turbantes típicos lá, né? Por quê? Porque ele meio que foi difundido na África pelos persas e pelos povos árabes. Tá, mas o turbante é alto, tem o véu, depois tem o véu. Daí cada um teve as suas próprias variações, né? Mas a origem, a origem ela começou na antiga Pérsia e de lá ela foi para todos os outros, né? Uhum. Tu passou um ali ou foi impressão? Ou era o mesmo? Não, era o mesmo. Esse aqui é o novo. A consolidação do islamismo. Ali o vermelho ficou. Avanços técnicos e científicos. Eu não sei se é a luz ou se é eu que estou enxergando mal mesmo. As cidades árabes se tornaram importantes na produção e na difusão da nova cultura. Pode ler. Tá meio tudo. Tá, então vou ler aqui. Avanços técnicos e científicos. A consolidação do islamismo. As cidades árabes se tornaram importantes centros de produção e difusão da nova cultura, pois nelas ocorriam as trocas comerciais que facilitavam o contato cultural e o desenvolvimento de escolas e centros de estudo. E aqui nós temos os exemplos. Na matemática, tivemos os símbolos numéricos, de 0 a 9, que são os algarismos indo-arábicos, né? Nós tivemos a celulose. Com os chineses, os árabes aprenderam a fazer o papel e a navegar. Por isso que fala, eles incorporaram muito bem o conhecimento de outras culturas, na própria cultura deles, né? Nas artes, destacaram-se na literatura, principalmente influenciados em histórias e contos persas e hindus. Na arquitetura, se dedicaram principalmente a construções de mesquitas e palácios, como a gente falou, né? E química, né? A minha área, com a alquimia, produziram o álcool e o sabão, além de novas fórmulas para preparar o vidro, esmalte e ácidos. Lembrando que na Grécia não tinha o zero, então foi uma inovação que eles trouxeram. Sim. Escolas e centros de estudo.
Sim. Na medicina também teve um famoso lá. Na Arábia, Sim. a casa no mundo árabe. O surgimento da religião islâmica e a propriedade de terra pertencia ao homem e era transmitida de pai para A filhos eles homens. aos filhos. É. Os filhos homens são a riqueza da casa. Aí já começa o que a gente sabe como é um pouco, né? Esse lance que ainda é muito comum na cultura árabe, que é algo que tem sido criticado e que está tendo alguns avanços, mas que ainda, infelizmente, é muito comum, que é a submissão da mulher, né? Ainda tem muito disso lá, né? A gente sabe que é o homem que determina se vai ser filho ou filha, pela genética. Mas e se nascer só filho e a mulher, aí é um problema para eles lá, né? Sim. Tanto é que, como a Fala gente... ali, nascimento de uma filha, ali fala. Era muitas vezes considerado como uma catástrofe. E aí a questão do infanticídio, que é uma coisa que é bastante criticada, né? Nascia mulher, matava. Na Índia fizeram isso também. Exatamente. A partir da difusão do islamismo, a situação do elemento feminino foi relativamente alterada. Então, hoje está melhor, né? Mas no início era bem complicado. Sim. Sim. Foi bastante frequente. E hoje está extinto o infanticídio. Né? Isso. E ela está extinta por conta da difusão do islamismo, né? Provavelmente, pelo que eu entendi disso, é o seguinte: o islamismo, por exemplo, ele chegou em outras regiões e para ele se adaptar a essas regiões, ele teve que extinguir essas práticas, que eram práticas que elas não funcionavam, não batiam. Então, foi por isso que provavelmente foi extintas essas práticas, o que é uma coisa boa, mas a gente comentou semana passada, ainda tem muito que evoluir nessa questão lá, porque só há pouco tempo, por exemplo, que na Arábia Saudita as mulheres elas puderam ser liberadas para dirigir, né? Sim. Até muito tempo atrás nem sequer podiam sonhar em ter um carro, né? Se tiver o judaísmo, quem reza na sinagoga é sempre homem, né? Eles não têm sacerdócio feminino no judaísmo. E provavelmente no islamismo também não tem, né? Sim. O judaísmo também é bastante machista. Sim. Aqui um abraço para Zuma Garcia, dando oi, boa noite. Boa noite, Zuma. Boa noite. Na China aconteceu isso aí também, de matar a filha e a mulher, depois eles tiveram que voltar atrás. Sim, lembrando ao pessoal, hoje o programa Filosofando ele está pelo perfil TVR Sul, mas a partir da semana que vem ele vai ser colocado na página, né? Vai ser colocado na página lá da TVR Sul. Então vocês sigam a página. Que vocês vão ter acesso a todos os programas que nós teremos. Um abraço para o Mário Alves Pereira, dando boa noite, amigos. Boa noite, Mário. Boa noite, Mário. Mário, conhecido antigo da família. Ali é a burca, o turbante do corpo todo. É outra coisa que é bem polêmica, né? Sim. O sentido seria mais sentido da sexualidade, né? As mulheres não podiam expor muito o corpo para não a questão da cobiça dos homens desejarem. Sim. Mas é uma coisa bastante questionável, né? Aqui nós temos já um exemplo da mudança, né? Aqui, ó. As mulheres pobres das cidades muçulmanas, elas trabalhavam em atividades domésticas ou ajudavam seus maridos nos negócios. Na sociedade muçulmana, a mulher tem direito à propriedade e à herança e também pode pedir divórcio. A poligamia masculina era permitida e limitada a 4 esposas. 4 esposas. Uma outra sociedade antiga que as mulheres elas tinham mais liberdade também era no Antigo Egito. No Antigo Egito elas tinham se tu comparar com outros povos antigos, no Antigo Egito elas tinham, ainda assim, elas sofriam muito com o preconceito e com a discriminação, mas elas tinham um pouco mais de liberdade do que se comparado a outros povos, né? Tanto que a Hatshepsut e a própria Cleópatra foram poderosas, né? Exatamente. Foram as rainhas do Egito. A Cleópatra, ela inclusive, ela era até mais poderosa que o marido dela, né? Tivemos 6 Cleópatras, 6, 7. Um monte de Cleópatra a gente teve. Mas a mais famosa é a Cleópatra VI, né? A que se envolveu com Júlio César e com Marco Antônio, não, acho que não tinha marido.
Não, é uma das Cleópatras lá que ela ficou mais famosa que ela teve mais influência que o marido dela. Agora eu não sei qual delas, porque tem várias Cleópatras, né? Hoje seria comparado ou a rainha na Inglaterra ou a Margaret Thatcher, né? Sim. Para se comparar com figuras mais recentes. A rainha da Inglaterra, eu sempre comento que eu acho ela uma senhorinha simpática. Ela fica lá na dela, bem calma. Mas tu já reparou de perto os olhos? Dela. Tem aquela questão lá dos reptilianos. Eu sei que o Putin, eu sei que o Putin da Rússia, uma vez ele falou que ele viu a rainha se transformando em réptil. Só que eu acho que o Putin tinha bebido algumas naquele dia. Não, mas repara no olho dela, bem de perto. A foto que aparece ela com o falecido marido do Felipe. Mas, Flávio, tu que é médico, tu sabe que tem uma própria parte do nosso cérebro que eles chamam de cérebro reptiliano, né? A parte reptiliana do cérebro, né? Não é isso que eu tô falando. Presta atenção nos olhos dela. Olha aquela foto que ela tá junto do falecido Felipe ali, de Edimburgo. Vou dar uma olhada depois. É bem estranho. Aqui. Deixa eu botar aqui. Então, a questão da tolerância. Ali não vai dar para ler. Tá, deixa que eu ler então. O Corão é o livro sagrado dos muçulmanos. Nele encontramos não somente os relatos sobre a vida e as ações do profeta Maomé, mas também os preceitos de ordem prática, regras de vida social, do direito, etc. O muçulmano regula sua vida religiosa, familiar e comunitária pelo Corão. Cláudia Beltrão, Os Árabes na Idade Média, Os Senhores do Deserto, página 15 do livro, né? Ao todo, o Corão ele possui 114 suras, capítulos e mais 6.200 versículos. O Corão foi traduzido para línguas do mundo inteiro. Crianças ainda, os muçulmanos dedicam-se à sua leitura. Então lá a cultura... Tem muita coisa parecida com o Antigo Testamento. É até interessante porque a gente pode até fazer uma comparação com os nossos avós, que sempre foram muito religiosos. A minha avó, por exemplo, é muito religiosa. Ela sempre ensinava desde pequena a minha mãe, as minhas tias, a essa questão da religião, questão espiritual, né? E lá os árabes, eles não são diferentes, eles são assim também. Desde pequenos, os árabes que são muçulmanos, eles vivem com bastante conexão, né? Com a religião deles, né? Eu, pessoalmente, acredito que o Alá seja muito parecido com o Jeová do judeu. Se tu lê o Antigo Testamento e lê o Corão, tem bastante coisas... Dá a impressão que é o mesmo Deus, até. Aqui, ó, um exemplo clássico. Os tapetes, né? Tapetes clássicos, os característicos da cultura árabe, né? É que os muçulmanos vão a Meca, jejuam, fazem preces coletivas, o salat, como se vê na cerimônia da foto, né? Que é um exemplo dessa foto aqui. Além disso, eles descansam às sextas-feiras, eles evitam carne de porco e bebidas alcoólicas. Então, aqui, uma foto aí para o pessoal ver. Que é um exemplo. Que isso aqui é lá em Meca, né? Aí foi aquela polêmica lá do Charles Hebdo. Sim. Na verdade, aqui diz intolerância porque era muito... Aquele evento que aconteceu, ele foi um evento complicado, um evento triste de fato, só que o Charlie Hebdo, ele é muito conhecido por desrespeitar as religiões, às vezes. Às vezes, ao invés de ele fazer crítica, eles fazem umas críticas que elas são um pouco pesadas. Não, né? Só muçulmana, né? Isso, a religião em geral como um todo. Até tu fazer uma crítica ao esse fanatismo... é França tarde, Soares tarde. Tu fazer uma crítica... Ou noite, né? Soares seria mais noite. Fazer uma crítica ao fanatismo, à intolerância... Fazer uma crítica aos pontos negativos das religiões, eu acho válida, porque nada é perfeito, ninguém é perfeito. Isso se vale aos seres humanos e também às religiões, né? Mas tem que ter certa maturidade na hora de tu for fazer essas críticas. Não pode fazer a crítica de qualquer jeito, porque tu pode estar desrespeitando milhões de pessoas, né? Então,
E outra, muita gente acha que só que os ateus eles desrespeitam. A maioria dos ateus não desrespeita, eles só não acreditam. Mas tem uns ali que eles criticam de forma desnecessária, né? Sim. Então, mas, por exemplo, um que é ateu, que ele é conhecidíssimo pelo seu respeito, é o Pirula, do canal do Pirula. Ele é um biólogo, né? Mas ele nunca desrespeita as religiões. Ele mesmo fala que ele tem as suas críticas às religiões, mas ele é a favor de respeitar as religiões, mesmo que talvez mesmo que ele seja ateu, que ele não acredita, ele acha que tem que ter a tolerância, tem que ter o respeito, né? E é uma coisa que eu concordo com isso. Acredite ou não acredite, tem que respeitar os que pensam diferente, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que, às vezes, talvez a religião delas seja a única coisa que segure elas nesse mundo, né? Quantas pessoas com depressão que muitas vezes encontram algum refúgio nas práticas espirituais? Então, a gente tem que ter... necessária, né? Hoje em dia está a polêmica dos templos, das igrejas fechadas, né? Ali é uma outra coisa, porque eu penso o seguinte, quando o objetivo é tu levar a palavra, não precisa ser necessariamente presencial. Tanto é que a própria igreja da Idade Média, os templos eram todos fechados na época, né? Então, acho que quando o objetivo... O fascismo também. Quando o objetivo é levar a palavra, hoje em dia nós temos a modernidade para isso, né? Nós temos como fazer online e tudo mais. Nós estamos fazendo aqui online hoje em dia, né? Então... mas tu, por exemplo, o passe espiritual tu não consegue. O jorreio, o passe, a imposição de mãos. Não importa se tu é católico, evangélico, islâmico, budista. Tu não tem como fazer o passe via virtual. Isso é um problema. O que tu pode fazer é meditação. Meditação, oração, prece. Isso ainda dá para fazer. Irradiação do pensamento. Ouvir as palavras do padre, do pastor, tu consegue fazer. Tu prestar atenção nos rituais, né? Então... O estudo em si é algo polêmico, é algo que tem que ser... não cabe a nós no momento discutir isso, mas é algo que tem que ser ponderado, né? Algo bastante polêmico, né? Então é melhor nós nos abstermos de comentar isso. Cada um tem a sua própria opinião aí nessa questão, né? Porque é uma coisa que ela pode gerar discussões saudáveis, mas pode gerar também brigas. Então, como falei, é um assunto polêmico. A islamofobia existe a cristofobia também, né? E tem muita gente usando isso para manter as igrejas fechadas. Existem fobias, essa é chamada intolerância religiosa, ela existe com todas as religiões. Então, sempre vai ter pessoas que não respeitam a religião alheia e sempre vai ter pessoas que respeitam, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que não dar ouvidos às pessoas intolerantes e reconhecer que a intolerância, ela é um malefício. Reconhecer que a intolerância é um malefício. Intolerância, a meu ver, a intolerância ela não ajuda em nada na humanidade, na sociedade. Ela só prejudica. Eu já comentei aqui várias vezes, não só no programa do Flávio, mas em outros programas, também programas do Beto, que ele traz entrevista aqui com diversas pessoas. Eu acho que a intolerância religiosa ela é um dos piores malefícios que a gente tem hoje, que não deixa de ser um tipo de preconceito e discriminação, né? Eu sempre gosto de citar o filme Alien, o Oitavo Passageiro. O que aquele filme representa? O medo do desconhecido. Então, há uma tendência da pessoa não conhece, ela vai lá, ela age com intolerância, né? Então, nós temos que evitar esse tipo de intolerância. Eu nunca me esqueço que eu vi um programa na Record, que era até interessante o programa, ele fazia troca de famílias. Ele trocava a mãe das famílias e essa mãe ela ia conviver com a outra família de uma cultura completamente diferente, e isso era documentado, né, para representar como é que era o convívio de culturas diferentes, né. E teve um episódio lá em que a pessoa ela foi até a casa de uma família árabe lá e ela desrespeitou completamente a cultura da pessoa lá, enquanto que a outra árabe que foi para a casa da família cristã, ela simplesmente ficou fascinada com a diferença da cultura. Então a gente vê ali, né, nesse caso, muita gente diz que
nesse caso, nós tivemos uma intolerância por parte de quem é cristão e a tolerância, o respeito por parte de quem é muçulmano, né? Da mesma forma, tem isso em todas as religiões, né? Então, a gente sempre tem que ter cuidado para não colocar todo no mesmo balaio. Eu sempre tomo muito cuidado com a generalização, que é algo muito complicado, e da mesma forma que preconceito, machismo, discriminação é um problema, a intolerância religiosa também é um problema, e o desrespeito cultural também é um problema. E o politicamente correto também. Por exemplo, para defender o laicismo, eles estão proibindo a Bíblia nas escolas, por exemplo, ou nas instituições. E aí daí tu pode proibir o Corão, tu pode proibir os Vedas, é uma coisa bem complicada isso aí. Não é questão do politicamente correto, é pelo seguinte, no Brasil, tu tem uma miscigenação de religiões, então é complicado tu dedicar toda uma aula, todo um estudo só a um grupo religioso específico, porque tu parte do princípio de que os outros grupos não existem, né? Então... É isso que eu tô falando. Por exemplo, se tu pegar Estados Unidos, os pais fundadores, todos eles eram protestantes, eram cristãos. Então eles estão começando a abrir mão dessas figuras. É uma coisa muito perigosa isso. Assim como estão levando status, né? Então, eu penso que a questão religiosa é algo que ela se torna mais importante partindo do princípio do convívio familiar com a religião que tu pratica lá fora, porque a sociedade ela é algo miscigenado. Então, sim, eu penso que cada um tem que lutar e preservar a sua cultura, mas existem ambientes que tu tem que abrir espaço. Então, nesse caso, uma outra alternativa, nesse caso, ou tu tira tudo, ou tu bota tudo. Então, tu colocar só falar sobre rituais de uma religião. Eu sou a favor de ter uma aula chamada religião, mas não no sentido de trazer rituais de uma religião só, mas no sentido de estudar todas as religiões. Isso seria importante. Isso pegaria todas as culturas que nós temos no Brasil, por exemplo. Imagina só uma aula que... Ensino religioso, estamos todas... Imagina só uma aula que ela ensina para as crianças o que é o cristianismo, o que é o judaísmo, o que é o hinduísmo, o que é o budismo, o que é o islamismo, e ensina as crianças a não ter preconceito. Isso seria muito produtivo, ao meu ver. Seria muito produtivo para a sociedade brasileira. Porque isso ia acabar... na TV Cultura. Tinha um Entra na Roda TV Cultura que tinha. Tinha o padre, tinha o bispo, tinha um árabe, tinha o rabino e tinha um da Umbanda também. E eles não brigavam, era bem interessante. Não, isso é muito interessante, é muito legal, né? Porque isso, como falei, isso quebra muitos preconceitos. Isso ia quebrar muitos preconceitos. Tu ensinar para a criança que tu tem que respeitar os próximos, que o Brasil é um país cheio de religiões. Nesse sentido, eu sou a favor de tu ter uma aula de religião nas escolas. Uma aula que ensine todos. Também com árabe e com turco também. No Brasil é tranquilo essa parte. Sim, sim. Pode até se brincar, alguma coisa, mas tudo sem maldade, né? Assim como brinca o italiano, o carcamano também. Tá. O Mário Alves Pereira falou o Leandro Carnal, que se diz ateu. Então, o Leandro Carnal, ele ensina judaísmo, cristianismo, e é bem legal aquela palestra. O Leandro Carnal, Mário, minha opinião particular, acho que também é do Flávio, é uma das figuras, uma das pessoas mais inteligentes que tem na história do Brasil, tem no Brasil atualmente, né? Ele é considerado o intelectual público, que eles chamam, né? E o Leandro Carnal, eu acho ele fantástico. O respeito que ele tem quando ele fala, não só de religião, mas quando ele fala de política também. Ele fala de uma forma, levando-se em consideração não é nem direita nem esquerda, ele é do meio termo. Isso, ele se considera como parte do centro, né? Mas ele já comentou uma vez, brincando uma vez, que em algumas regiões eles consideram ele como de extrema esquerda, em outros lugares eles consideram ele de extrema direita, por conta dos grupos. Só que não tem nada a ver com ele, né?
As pessoas, elas fazem isso porque é aquele lance, né? Tu não conhece a pessoa, tu discorda da pessoa, tu acusa ela de qualquer coisa que vem na cabeça. E o Leandro Carnal, ele consegue lidar muito bem com isso. Ele até comenta de maneira bem humorada isso. Mas o Karnal, ele atualmente é provavelmente um dos principais historiadores que a gente tem no Brasil, e já escreveu diversos livros. Eu acho ele bem interessante. E ele falando é muito bom, quando ele está falando. O conhecimento que ele tem, ele é fantástico, é fenomenal. E o respeito que ele tem quando ele fala, tanto da cultura, como da religião, como da política, da história, é bem interessante. Um detalhe... Ô, Mário, lê o livro dele, Política para Não Ser Idiota. Idiota é o que só olha para o próprio umbigo. É muito interessante aquele livro. Uma coisa, outra recomendação que eu faço é ver o Roda Viva, que está o Karnal, o Cortella e o Pondé. É bem interessante aquele programa lá. Inclusive, lá eles até abordam a questão essas questões... eles até abordam questões polêmicas, como a questão do politicamente correto, e a gente percebe como o Karnal e o Cortella, e eles põem isso sem agredir nenhum dos lados, né? Ele explica que quando tu fala em politicamente correto, foi o Karnal e o Cortella falaram, quando tu fala em politicamente correto, no sentido de tu fazer isso, por exemplo, tu preservar as culturas, tu preservar o respeito, tu preservar o amor ao próximo, nesse sentido, ele se torna bastante importante, né? Ele se torna algo que busca quebrar preconceitos. É bem interessante, recomendo que vocês vejam o Roda Viva com os três. Eu acho que foi no ano passado, ano retrasado, não sei, tá os três lá. Os três são amigos, né? Muito bons amigos, o Cortella, o Karnal e o Pondé, eles são bastante amigos, né? Então eu recomendo que vocês assistam lá o Roda Viva com eles, que é bem, bem interessante. E os aforismos do Confúcio já falavam nisso também, né? Exatamente. Lembrando que nós vamos repetir o programa do Confúcio, né? Para quem não assistiu, assim que nós terminarmos o islamismo, nós vamos falar sobre o programa do Confúcio, porque o Facebook, ele bugou o programa e a gente acabou tendo que retirar ele do ar. Então nós vamos refazer ele novamente. E lembrando depois que o Confúcio não tem nada a ver com os ensinamentos do Confúcio. Isso, né? Isso aqui, eu acho que não consegue ler, né, Flávio? Não. Tá, então eu vou ler. Para saber mais. Isso aqui é de Albert Hourani, Uma História dos Povos Árabes, página 209 a 210, e foi um pouco adaptado. Para saber mais. Os árabes e a medicina. Então eu vou ler aqui para vocês. Ter um filho médico é ainda hoje motivo de grande orgulho para a mãe árabe. O motivo é simples. O gosto pela medicina e o prestígio do médico entre os árabes são milenares. Veja o que conta um historiador. Os doutores em medicina eram pessoas de grande importância nas sociedades muçulmanas. Os princípios da arte médica islâmica foram expostos em duas grandes obras médicas de síntese. O Hawi, o livro abrangente de Abu Bakr al-Razi, de 863 a 925, e o Qanun, Princípio de Medicina, de Ibn Sina, famoso Avicena. Apesar de apoiarem-se nos trabalhos de grandes cientistas, estas obras levaram a arte da medicina mais adiante. O livro do Avicena, produzido para o latim e outras línguas, iria ser o principal manual de medicina europeu até pelo menos o século XVI. A medicina, como os médicos árabes muçulmanos a entendiam, devia ser ensinada não nas escolas, mas nos hospitais que existiam nas grandes cidades. Foi como praticantes da arte da cura que os médicos muçulmanos deram suas mais importantes contribuições. Levaram adiante as técnicas de cirurgia, observaram o desenvolvimento das doenças e descreveram-nas. Ibn al-Khatib, 1303 a 1334, foi talvez o primeiro a compreender o modo como a peste se espalhava por contágio. Já se disse que a farmácia como instituição é uma invenção islâmica. Essa parte é uma parte de bastante interesse do Dr. Flávio, né? Que afinal de contas é médico, né? E ele sabe muito bem a importância que os árabes tiveram para a medicina. O Mário lá comentando,
o Karnal e o padre Fábio de Mello escreveram um livro juntos, um católico e um ateu. Crer ou não crer? Crer ou não crer? Muito bom. O que é interessante. É mais uma característica do Karnal. Ele é uma pessoa que ela é muito respeitosa. Eu gosto muito da figura do Karnal. Ele é muito respeitoso com questões políticas, religiosas, culturais. E a gente precisaria de mais se a sociedade brasileira fosse toda feita por pessoas que têm esse respeito do Karnal, a gente não teria tantos problemas, né? Muitas vezes tu tem famílias que são aí que deixam de se falar por questões políticas, justamente porque falta essa questão de tu ter um debate saudável, um debate não polarizado. E se não me engano, tem um comum com o Coen também. Se eu não tô bem certo agora. Averroes Avicena, continue. Isso. Voltamos. Hospital Sírio-Libanês, né? Ali é o Hospital Sírio-Libanês. Aqui nós temos as referências, né? Lucília Santos Siqueira, História, Caderno 1 do Ensino Fundamental, do 7º ano. Mário Furley, Schmidt, Nova História, Crítica, 6ª série do Ensino Fundamental. Parte desse é conteúdo que deveria a gente saber nas escolas, né? Eu, por exemplo, isso aqui são os exercícios e tudo mais, né? Então, basicamente, acabou aqui como é um texto que ele foi feito. Esse texto aqui que a gente escolheu é um texto básico, ele já foi feito para o ensino básico do ensino fundamental. Ele é importante a gente ter esse conhecimento básico. Esse aqui é a continuação do programa que nós fizemos há 3 semanas atrás, né? Que nós tivemos o feriado, nós tivemos o da semana passada, que ele falou só sobre o islamismo, e esse aqui é um pouco da parte histórica, né? Que é da civilização islâmica, da organização. Então é isso. Boa noite a todos. Boa noite. Semana que vem temos outro tema, então. Exatamente. Lembrando que semana que vem nós vamos transmitir pela página, pessoal. Nós vamos compartilhar o nosso perfil. Então, sugiro que vocês sigam a nossa página lá, a página TVR Sul, que daí vocês vão receber assim que nós começarmos o programa. Então... eu te mandei mais material sobre o Confúcio. Não tem como juntar com aquele lá? Eu vi. Eu estou pensando em juntar os 2 materiais. Que daí é interessante, é mais complexo, né? mais completo. Então eu vou juntar os 2 materiais, tanto o anterior como esse que você me enviou. Esse está mais fácil de ler até, inclusive. Lembrando, pessoal, que o Confúcio vai ser o famoso filósofo chinês, né? Nós vamos falar sobre ele depois do islamismo. Então convido todos a participarem e semana que vem na página, beleza? Beleza. Boa noite. Boa noite. E o Mário aqui. Boa noite, ótimo programa. Boa noite, Mário. Está lá nos acompanhando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.